Como é que uma empresa sabe se um novo fertilizante, se ele realmente funciona? Ou, sei lá, se uma nova técnica de manejo florestal é de fato mais produtiva? Será que é só sorte? Um acaso feliz? Ou existe uma forma de ter mais certeza antes de, sabe, apostar milhões numa nova tecnologia? Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta estatística fundamental criada para responder exatamente a esse tipo de pergunta. O teste de hipóteses, com foco total no chamado teste Z. Temos em mãos um material bem completo que detalha o processo e nossa missão aqui é desmistificar essa ferramenta. A gente vai entender a diferença crucial entre um Z-score e um teste Z e ver na prática como ela nos ajuda a transformar dados brutos em decisões bem mais confiantes. Ok, vamos organizar isso. Para entender um teste estatístico, parece que a gente precisa dar um passo atrás, né? Tudo isso está dentro de uma estrutura maior, a do método científico. Qual é a lógica por trás dessa estrutura, antes mesmo da gente entrar nos números? A lógica é ter um processo, sabe? Um caminho confiável para a gente não se enganar com as nossas próprias impressões. É uma sequência de 6 passos. Começa com uma pergunta, como essa que você fez sobre o fertilizante. Certo. Depois a gente formula uma hipótese, que é basicamente um palpite educado sobre a resposta. O terceiro passo é crucial, coletar dados, uma amostragem do mundo real. Quarto, a gente dá uma olhada nesses dados, uma análise descritiva, só para sentir o terreno. O quinto passo é o coração da coisa, o teste estatístico em si. E por fim, com base no resultado, a gente tira uma conclusão. Nosso palpite estava certo ou não. Gosto dessa ideia de palpite educado para a hipótese. Mas na estatística, esse palpite é dividido em 2, certo? Temos a hipótese nula e a hipótese alternativa. Por que essa divisão? Por que a gente não pode só tentar provar a nossa ideia diretamente? Essa pergunta é excelente e vai bem no centro da filosofia por trás do teste. É uma questão de rigor. Tentar provar diretamente que algo é verdade é muito difícil. Sempre pode haver uma outra explicação que a gente não considerou. Então a estatística inverte o problema de uma forma genial. Ela cria a hipótese nula, a H0. H0. Isso. Ela é a representação do ceticismo. Ela assume o status quo, ou seja, que nada mudou. No nosso exemplo, a H0 seria: o novo fertilizante não tem efeito nenhum, a produtividade continua a mesma de sempre. Entendi. Então, em vez de provar que a gente está certa, a gente tenta provar que o cético está errada. Exatamente. A nossa ideia, o que a gente realmente quer mostrar, vira a hipótese alternativa, a HA ou H1. Certo. Neste caso, a nova adubação aumentou a produtividade. O jogo, então, é coletar evidências tão fortes, mas tão fortes, que a gente seja forçada a abandonar essa posição cética da hipótese nula. Se a gente consegue rejeitar a H0, por tabela ganhamos suporte para nossa hipótese alternativa. É uma abordagem, sabe, mais conservadora e robusta. Certo. O palco está montado com as duas hipóteses. Agora, a gente precisa de uma régua para medir as evidências. E essa régua parece ser a famosa distribuição normal, aquela curva em forma de sino. O que ela representa fundamentalmente? Ela é um mapa de como muitos fenômenos naturais se comportam. Altura, peso, a produtividade de uma floresta. Muitos desses dados, quando você coleta em grande quantidade, eles tendem a se aglomerar em torno de uma média central, né? E com cada vez menos ocorrências à medida que a gente se afasta para os extremos. Uhum. O fascinante é que essa curva tem propriedades matemáticas muito bem definidas. Por exemplo, a área total sob ela é sempre 100%. E a gente pode padronizá-la, ou seja, redesenhar essa curva com uma média de 0 e um desvio padrão de 1. Isso nos dá uma régua universal para comparar qualquer coisa que siga essa distribuição. Uma régua universal. Ok. Então, se eu tenho um dado do mundo real, como a produtividade de um talhão de 380 metros cúbicos por hectare, como eu uso essa régua para saber onde ele se encaixa? Para saber se ele é só bom ou se é extraordinariamente bom? É aí que entra a primeira peça do quebra-cabeça,
O Z-score. Ele é a ferramenta que posiciona um único ponto de dado individual nessa régua padronizada. A fórmula é até simples. Z é igual a x menos 1000 dividido por sigma. Z é igual a x menos 1000 sigma. Isso. Você pega o seu valor individual, o x, subtrai a média da população, o 1000. A média histórica, no caso? Exata. E divide pelo desvio padrão da população, o sigma. O resultado, o z, te diz exatamente a quantos desvios padrão aquele ponto está da média. Vamos aplicar isso. No nosso cenário, a média histórica, o 1000, é 300 metros cúbicos por hectare e o desvio padrão, o sigma, é 40. Nosso talhão específico, o x, produziu 380. Perfeito. O cálculo seria z é igual a 380 menos 300 dividido por 40. Isso dá 80 dividido por 40, que é um z-score de exatamente 2.0. 2. Agora vem a interpretação, que é o mais importante. Esse 2.0 significa que a produtividade deste talhão específico está 2 desvios padrão acima da média histórica. Um momento. O resultado é 2.0. Sozinho, esse número não me parece tão grande assim. O que faz um z-score de 2 ser considerado estatisticamente raro? Existe uma forma de traduzir isso para uma probabilidade? Tipo, uma chance em quantas? Ótima pergunta. É aqui que a beleza da curva normal aparece. Por ser padronizada, a gente sabe exatamente qual porcentagem dos dados cai dentro de cada desvio padrão. Aproximadamente 68% de todos os dados estão a um desvio padrão. Cerca de 95% estão a 2 desvios padrão. Ah, 95%? Exato. E 99,7% estão a 3. Se o nosso resultado está a 2 desvios padrão, significa que ele está no limite dos 95% centrais. Ou seja, apenas 5% de todos os resultados possíveis estão tão ou mais longe da média. Entendi. E como o nosso resultado é positivo, ele está entre os 2,5% melhores resultados possíveis. Um evento que só acontece 1 em 40 vezes não é impossível, mas certamente é incomum. É um resultado notável. Ok, agora faz muito mais sentido. O Z-score nos dá uma classificação de raridade para um evento isolado. Mas uma empresa não muda toda a sua estratégia de fertilização com base em um único talhão de sucesso. Eles precisariam ver um padrão, um resultado consistente numa amostra maior, certo? Precisamente. E essa é a ponte perfeita entre o Z-score e o teste Z. Eles parecem parentes, mas resolvem problemas de escalas diferentes. O Z-score avalia o indivíduo. O teste Z avalia o grupo, a média de uma amostra inteira. A pergunta muda de esse talhão foi especial para esse novo tratamento aplicado a 50 talhões produziu uma média que é especial? E essa mudança de escala deve se refletir na fórmula, né? Reflete-se de uma forma muito inteligente. A fórmula do teste Z é um pouco diferente. É Z igual a x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. Ok, vamos com calma. X barra, mi, sigma, raiz de n. Isso. Vamos ver as diferenças. Em vez do x individual, temos o x barra, que é a média da nossa amostra. E aqui vem a parte mais importante. No denominador, não temos mais apenas o sigma, Certo. mas sim sigma raiz de n, onde n é o tamanho da nossa amostra. Certo. O famoso raiz de n. Por que ele é tão crucial? Qual é o pulo do gato aí? Esse termo, sigma raiz de n, tem um nome: erro padrão da média. Pense nele como o desvio padrão das médias. A intuição é a seguinte: a média de uma amostra grande, digamos n igual a 50, tende a variar muito menos do que a média de uma amostra pequena. Faz sentido. Se você pegar várias amostras de 50 talhões, as médias delas vão estar todas bem próximas umas das outras. Se pegar várias amostras de 5 talhões, as médias vão pular muito mais para cima e para baixo. O raiz de n no denominador captura isso. Ele aperta a variabilidade à medida que a amostra cresce. Isso torna nosso teste mais poderoso,
mais sensível a pequenas mudanças. Ah, então o tamanho da amostra não apenas aumenta a nossa confiança no resultado, ele ativamente muda a matemática. Ele encolhe o denominador, o que faz com que qualquer diferença que a gente observe lá em cima, no numerador, pareça maior, mais significativa. É como usar uma lente de aumento mais potente. É uma analogia perfeita. Com uma amostra de 50, a nossa lente é muito mais poderosa do que com uma amostra de 10. Mesmo que a média de produtividade fosse a mesma nos dois casos, o Z-score final seria muito maior com a amostra de 50. Simplesmente porque estamos mais seguros de que aquela média não é um acaso. Fantástico. Então vamos colocar essa lente para funcionar. No exemplo completo, a empresa testa a nova adubação. As hipóteses a gente já tem. H0 é que a média continua 300 e H1 é que a média é maior que 300. E os dados da amostra? Eles coletaram dados de N igual a 50 talhões. A média de produtividade observada nesses 50 talhões, o nosso X-barra, foi de 315 metros cúbicos por hectare. Ok, 315. O desvio padrão histórico, sigma, a gente sabe que é 40. Agora é só aplicar a fórmula do teste Z. Vamos lá, no numerador temos 315 menos 300, que dá 15. 15. No denominador, temos 40 dividido pela raiz quadrada de 50. A raiz de 50 é um pouco mais que 7. Exato, é aproximadamente 7,07. Então, 40 dividido por 7,07 dá cerca de 5,66. Certo. Agora a gente divide o numerador pelo denominador, 15 dividido por 5,66. O resultado final é um Z calculado de aproximadamente 2,65. Chegamos ao número 2,65. Ele é maior que o nosso Z-score de 2,0 do talhão individual, o que faz sentido, já que agora temos o poder do tamanho da amostra. Mas como a gente decide se esse número é suficiente para rejeitar a hipótese nula? A gente precisa daquela linha na areia que mencionamos. Como essa linha é definida? Quem decide que o ponto de corte é, sei lá, 1,65 e não 2 ou 1,5? Essa é a parte da decisão, e ela envolve definir um nível de significância, conhecido como alfa. O alfa é essencialmente o risco de erro que a gente está disposto a correr. É a probabilidade de cometer um erro tipo 1. Que é? Rejeitar a hipótese nula quando ela, na verdade, é verdadeira. Ou seja, concluir que o fertilizante funciona quando, por puro azar, nossa amostra deu um resultado bom. É um risco que a gente define antes de começar, então? Exatamente. Por convenção, em muitas áreas, esse risco é fixado em 5%, ou alfa igual a 0,05%. Isso. Significa que estamos dispostos a aceitar uma chance de 1 em 20 de estarmos errados. Uma vez que a gente define alfa igual a 0,05, podemos consultar uma tabela de distribuição normal padrão para encontrar o valor crítico de Z que corresponde a esse risco. Para um teste como o nosso, que só quer saber se a média aumentou, um teste unicaudal, o valor de Z que deixa 5% de probabilidade na cauda superior da curva é 1,65. Essa é a nossa linha na areia. Certo, então o processo é: calculamos nossa estatística de teste com os dados, que deu Z igual a 2,65, e comparamos com o critério pré-definido, que é o Z crítico de 1,65. E a decisão final? A decisão final é clara. Nosso Z calculado de 2,65 é maior que o valor crítico de 1,65. Ele não só cruzou a linha, como foi bem além. Isso significa que nosso resultado caiu na chamada região de rejeição ou região de significância. Temos evidências estatísticas fortes o suficiente para rejeitar a hipótese nula. Ok, a estatística disse sim, rejeitamos a hipótese nula. Mas o que isso realmente significa na prática para a empresa? Isso é luz verde para um investimento de milhões nesse novo fertilizante? Como um diretor financeiro, por exemplo, deveria interpretar essa conclusão de confiança de 95%? Essa é a tradução mais importante. Significa que a decisão de investir deixa de ser baseada em achismo ou num único caso de sucesso e passa a ser baseada num risco calculado. A conclusão não é:
temos 100% de certeza que funciona, mas sim a probabilidade de estarmos errados ao dizer que funciona, baseando-nos nesta amostra, é menor que 5%. Ah, entendi. Para um diretor financeiro, isso transforma a conversa. Ele pode agora analisar o custo do investimento versus o ganho esperado de produtividade, sabendo que a premissa do ganho de produtividade tem um forte respaldo estatístico. É uma ferramenta de redução de incerteza. Parece uma ferramenta extremamente poderosa. Mas imagino que tenha um manual de instruções bem restrito, né? O que pode dar errado se a gente usar o teste Z no cenário inadequado. Quais são as premissas? Sim, e elas são inegociáveis. A regra de ouro do teste Z é que o desvio padrão da população, sigma, precisa ser conhecido. Isso é um grande C, imagina. É um grande C. Geralmente a gente só tem essa informação de censos, dados históricos muito longos e estáveis ou de literatura científica muito consolidada. E se não o conhecermos? Então, estritamente falando, não se pode usar o teste Z. Existem outros testes, como o teste T, que foram projetados justamente para essa situação. As outras premissas são que a amostra precisa ser grande, a regra prática é geralmente N maior ou igual a 30. Uhum. Os dados devem ser contínuos e seguir uma distribuição normal. E a amostragem deve ser aleatória, para garantir que ela representa bem a população. Se alguma dessas regras for violada, a validade do nosso resultado e do nosso nível de confiança de 95% vai por água abaixo. Então, para recapitular a nossa jornada, a gente partiu de uma pergunta de negócio simples, passou pela estrutura lógica do método científico, entendeu essa dança cética entre a hipótese nula e alternativa. Depois, diferenciamos a ferramenta que mede um indivíduo, o Z-score, daquela que mede um grupo, o teste Z, vendo como o tamanho da amostra potencializa a análise. E, por fim, vimos como comparar o nosso resultado com o critério de risco para tomar uma decisão concreta. Exato. No fundo, o que vimos é um método estruturado para sair do "eu acho que mudou" para o "tenho evidências estatísticas para afirmar que mudou", quantificando a nossa incerteza no processo. É a transformação de uma intuição em uma conclusão defensável baseada em probabilidade. Isso me leva a uma reflexão final que você mesma já levantou. A premissa central do teste Z é conhecer o desvio padrão de toda a população. Mas no mundo real, na fronteira da pesquisa ou da inovação, com que frequência a gente tem essa informação? Raramente, eu diria. Na maioria das vezes estamos explorando um território novo, onde não conhecemos parâmetro nenhum. Isso levanta uma questão importante sobre os limites deste teste e nos aponta para o motivo pelo qual outras ferramentas, como o teste T, que aparece de relance na documentação que analisamos, foram criadas. O que acontece quando o nosso conhecimento é incompleto? E como a estatística se adapta para nos guiar mesmo na névoa da incerteza?